interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, cada vez mais ouvida e mais presente na sua vida. Sintonize no FM e, se você preferir ou estiver fora de alcance das ondas do rádio, ouça no aplicativo Bandplay no seu celular, ou no YouTube, ou no site radiobandeirantes.com.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol, reportagem sempre presente, a melhor transmissão, análise e comentários super embasados e narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada Palma, Gabriel Mesquita. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nesta quinta-feira, vamos rolar a bola a caminho do gol com o timaço de Carlos Batista e vamos juntos até meio-dia aqui na Bandeirantes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte perde de virada para o Concórdia e dá adeus à Copa do Brasil. Macaca ainda teve um pênalti desperdiçado por Barcelos no primeiro tempo. Com a eliminação, Ponte deixa de receber mais de R$1 milhão. Sem competições no mês de março, elenco alvinegro agora volta todas as atenções para a Série C do Brasileiro. De olho em reforços pontuais, diretoria Alviverde monitora o lateral esquerdo Léo Campos. Jogador foi um dos destaques do Velo na boa campanha do time no Paulistão. Bugre também tem interesse na contratação de Albano, meio-campo da Inter de Limeira. Corinthians passa sufoco, mas vence Universidade Central com gol no fim e se classifica na Libertadores. Timão vai enfrentar o Barcelona do Equador na terceira fase. Palmeiras e Barcelona recebem aval da FIFA para a transferência de Vitor Roque. Atacante estava emprestado ao Real Betis com contrato até o meio desse ano. Caso a operação se concretize, o jogador assinará com o Verdão por 5 anos. Botafogo e Racing se enfrentam nesta quinta, 21h30, pelo segundo jogo da decisão da Recopa Sul-Americana. A partida será no estádio Newton Santos, no Rio. Os argentinos têm a vantagem após vencerem o jogo de ida por 2-0. Bandeirantes. 97102-1493. Mande a sua mensagem para cá, mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas
exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação no sufoco do Corinthians ontem à noite na Neoquímica Arena para a terceira fase da Libertadores da América. O Timão venceu por 3-2 o Universidade Central da Venezuela. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu, depois Hugo, José Martínez, Breno Bidon, depois Romero, André Carrilho, depois Thales Magno, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Memphis Depay, depois Alex Santana, equipe do técnico Ramon Dias. O time venezuelano de Miguel Silva, Adrian Martínez, Afonso Simarra, Johan Cumana, Alexander Gonzalez, Solé e Juan Zapata, Granco, Juan Manuel Cuesta e Charles Ortiz, a equipe do técnico Daniel Sasso. Os gols do jogo: Matheus Bidu e Yuri Alberto duas vezes para o Corinthians. O Corinthians saiu na frente com o Yuri Alberto, mas levou o empate do Adrian Martínez. Ainda no primeiro tempo, o ex-bugrino Matheus Bidu recolocou o Corinthians na frente, mas no finalzinho do primeiro tempo, o Cuesta empatou. E na parte final do jogo, aos 44 minutos do segundo tempo, Yuri Alberto fez o gol da classificação do Corinthians. A arbitragem foi do Vilmar Roldan para um público de mais de 44 mil torcedores na Neoquímica Arena. Corinthians no sufoco, mas classificado à terceira fase da Libertadores da América. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Estou aqui com o Capucci, com o Leandro, como todos os dias aqui na mesa de som e no corte de imagens. Eu vou tentar atender todo mundo. Graças a Deus tem muita mensagem, mas a maioria é bronca. Vamos lá. Bom e abençoado dia. Paulistão foi propaganda enganosa. O time é fraco, o técnico é fraco, medroso e retranqueiro. Ontem, contra o todo-poderoso Concórdia, entra sem armador no time e coloca um atacante cone. Só jogador de defesa, medroso, retranqueiro e fraco. Antônio do Jardim Boa Esperança. Obrigado, Antônio. Bom dia aos amigos da Band. Valentim retranqueiro, só sabe jogar com 3 zagueiros e não enxerga o jogo quando precisa. Deveria ser demitido, mas o Eberlin vai cometer o mesmo erro do ano passado quando manteve o Nelsinho Batista. Deprimente o futebol ontem da Ponte. Edilson do Jardim Flamboyant. Bom dia, CH. Acho que o maior adversário da Ponte ontem foi a soberba. Concorda comigo, André? Eu acho sim. Em vários momentos na partida, eu fiquei com essa impressão também. Uma pena. E agora, amigo, o que eu havia dito ontem, o time não sabe propor o jogo, na minha opinião, Hélio dos Anjos para já, técnico que conhece a Série C, melhor que o Valentim, ou vamos esperar perder de 3 a 4 jogos para mandar embora. Nos grupos nossos da Ponte, a massa, na sua maioria, já querendo fora Valentim, Darley Anchieta, está registrado. Bom dia, amigos, afinal de contas, quem está se saindo melhor? Guarani com Sub-23 e com folha de 500 mil para não cair
E temos chances de lucrar algum dinheiro com o João Marcelo ou o rival que tem folha de 1,5, disputou a Copa do Brasil, recebeu 800 e já foi eliminado pelo Concórdia, Renato César. Não preciso nem dizer, né? Acho que está subentendido. Bom dia, CH. Sem maiores comentários. Fora Valentim. Paulo Jacumã, Conde da Paraíba. A Ponte Preta deveria contratar com urgência o goleiro do Concórdia e os 2 atacantes de beirada, ou pelo menos o Felipe Rangel, para a Série C. Aquele goleiro pegou até formiga nos 2 últimos jogos. Alguns jogadores sabem que vão sair e tiraram o pé, na minha opinião. Não sei se vão sair, não sei se é essa a explicação, viu, Ale? Pode ser que seja, mas não acredito, não. Não acredito. Gente, deixa eu falar uma coisa, não adianta ligar pra cá, não, porque a gente não atende. Esse aparelho nem dá pra atender, tá bom? Vamos lá. Bom dia. É o Micael. Que vergonha mais uma vez a cidade do tamanho de Campinas ter 2 times amadores que praticamente estão falidos. Uma vergonha sem tamanho. Times amadores, na minha opinião, já dizia meu grande pai. Torce pra Ponte Guarani é morrer pagão. Só desgosto. É o Mica. Eliminado para o Concórdia na primeira fase, caiu para a Série C, depois reclama que está sem dinheiro. Não se queixem do que vocês mesmo ocasionaram. Se virem e deem um jeito agora. Cléfor. Foi vergonhosa a derrota da Ponte ontem. É muita incompetência. Triste. Abraço. Pedro Pereira. Se perdeu de virada para o poderoso Concórdia, imagine quando pegar o time... Renato, não vou ler isso aqui não. Isso aqui é provocação, não vou mexer com isso não. Para quem achava que o Barcelos deveria atacar, cruzar, ele tentou isso, mas no segundo tempo se arrastou em campo. Qualquer time do Brasil tem um camisa 10 titular e um reserva, menos a Ponte. É muita incompetência. O zagueiro chileno levou um drible que nem a zaga da várzea leva. Carlos do Jardim do Lago. Esse outro ouvinte aqui, deixa eu ver quem que é. É o Catelli. Esse é o Calvário da Ponte. E o pior é que temos que assistir esse filme sempre. O pessoal tá bravo, hein? O pessoal tá bem bravo com a eliminação da Ponte. Quando o Rafael Claus não apita, tudo fica mais complicado para a Ponte. Marcelo, tá registrado. Quantos jogadores virão de Portugal? Vai ter dispensas de jogadores? Sidney? Não sei. É surreal o que as diretorias de Guarani e Ponte fazem com seus torcedores. É um festival de incompetência que nos proporciona vergonha e dissabor todos os dias do ano. Eduardo César do Jardim Márcia. E por aí vai, viu, cara? E por aí vai. O que tem de reclamação aqui, meu Deus do céu. Mas vamos aos boletins agora. 11h40. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. A Macaca foi mal ontem, perdeu de virada para o Concórdia e dá adeus à Copa do Brasil ainda na primeira fase. A Ponte até começou bem, marcou com Everton Brito, teve um pênalti desperdiçado por Danilo Barcelos, o goleiro Vila acabou defendendo ainda no primeiro tempo. O time de casa, o Concórdia, empatou na primeira etapa, virou no segundo tempo e conseguiu a classificação à próxima fase. Com a eliminação, a Ponte deixa de receber mais R$1 milhão pela classificação à segunda fase da Copa do Brasil. No final da partida, o técnico Alberto Valentim concedeu entrevista, analisou a derrota e a doída eliminação para o Concórdia. O primeiro tempo foi muito bom mesmo, a gente estava com o controle do jogo todo. Eles sem procurar nos fazer mal, a gente dominando a partida, fizemos 1-0, tivemos a oportunidade de fazer 2. Eles acabaram empatando numa bobeira nossa ali, depois tem que ver com calma, numa rebatida ali do Diogo. Voltamos para o segundo tempo e acabamos tomando o gol cedo também, mas sempre dominando o jogo. A gente sabia que aqui teria que ter muito equilíbrio para a gente vencer o jogo. Eles acabaram fazendo esse segundo, seguraram bem o resultado. A gente teve algumas chances claras de gol ali no segundo tempo, que a bola acabou não entrando. A bola ali rodando dentro da área, mas não foi da forma que nós queríamos. Agora, da mesma forma que a gente
fez com o Campeonato Paulista, agora é pensar somente no principal objetivo do clube, que é o acesso para a Série B. Palavras, portanto, do técnico Alberto Valentim, a segunda eliminação da Ponte no período de 4 dias, né? No domingo perdeu a chance de estar na segunda fase do Campeonato Paulista, derrotada pelo Bragantino, e ontem perdeu para o Concórdia. Agora a Ponte só volta a campo na Série C do Campeonato Brasileiro, só lá no dia 13 de abril, quando começa a competição. Mais de um mês aí parada a Ponte Preta, lamentando esta eliminação na Copa do Brasil, CH. Olha, daqui a pouco o Tigrão vai falar também aqui. Eu fiz o jogo e eu concordo com a maioria dos comentários aqui da torcida da Ponte. Não dá para engolir uma eliminação desse tamanho. Não dá. Eu sei que o histórico não recomenda, a Ponte toda hora pisa na bola na Copa do Brasil, mas não tem jeito. Se a Ponte tivesse jogado contra um time assim, cara, com todo respeito, o centroavante dos caras tem quase o meu peso, velho. Não dá pra ser atleta profissional. E o cara foi decisivo. Bateu uma falta que o Diogo dormiu, deu um rebote pra dentro da área, e aí todo mundo dormindo junto com o Diogo, ninguém no rebote pro segundo gol do Concórdia. O final do jogo sem nenhuma organização. Sem nenhuma. Todas as vezes que a Ponte tem que correr atrás de um golzinho, ela é uma verdadeira bagunça tática. Bagunça. O time está preparado e treinado para defender e contra-atacar. Legal. Só que você não pode jogar de uma maneira apenas. Já deu tempo de treinar. Já deu tempo para fazer melhor. Então, lamentável. E o comportamento do time foi o que mais me assustou. Comportamento. Time sem brilho. Tava esquisito. Alguma coisa aconteceu. O que eu não sei. Porque o comportamento dos jogadores da Ponte, na maioria das partidas do Paulistão, foi completamente diferente do que nós vimos ontem. Então, eu acho que tem um pouco de tudo. Incompetência dos jogadores, incompetência do técnico de ter feito diferente. O comportamento do time foi muito abaixo. E a eliminação é doída, principalmente na parte financeira. Valdemir Gomes, chegando aqui no programa para comentar a Ponte. Fala, Tigrão, bom dia. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos da nossa área. Olha, a Ponte desaprendeu de jogar esse torneio chamado Copa do Brasil, né? Isso daí é diferente. A situação, a forma, a maneira de encarar, a preparação, a concentração, é tudo diferente. Né? É um campeonato que a classificação se define em um jogo. E quando é definido em um jogo, não pode entrar com esse grau de desconcentração. Então a Ponte desaprendeu. Tem que fazer um curso chamado Como Disputar a Copa do Brasil. E olha que o time começou bem ontem, abriu vantagem, fez 1-0, mandava no jogo, não tinha nenhum tipo de ameaça que estivesse sendo sofrida. Teve o pênalti, poderia ter feito 2-0, para mim matava, porque daí o Concórdia já ia entregar a rapadura, mas aí o Barcelos para mim bateu mal. O goleiro fez uma boa defesa, fez, mas ele telegrafou, mandou e-mail, fax ainda com fax, e também o WhatsApp, e também avisou pelas redes sociais, né, pelo X e pelo Facebook. Mandou todas as mensagens possíveis de onde ele ia bater o pênalti. Aí o goleiro tem 1,91 m, 41 anos, né, experiente, foi lá e pegou. Depois que a Ponte perdeu o pênalti, o time se desestabilizou, se desconcentrou, se desinteressou pelo jogo e a defesa, a melhor defesa do campeonato, agora está sob suspeita, está em xeque, porque nos últimos 2 jogos ela tomou 4 gols. Contra o Bragantino, vá lá, mais 2 gols por falhas na saída de bola. E ontem, a mesma coisa. E a cereja do bolo foi o Vicente Concha, né? O Contia, meu Deus. Não vou nem comentar os dribles que ele tomou e a bola que ele deu errada, né? Ele deu de presente, ficou para trás, tentou correr atrás e não conseguiu. Então, lamentável
a participação da Ponte ontem e, volto a dizer, estava com o jogo na mão, ganhou. E de uma hora para outra, não sei o que aconteceu. É um desafio para Freud. Vamos lá. A Ponte voltou a jogar bolinha e esse time cascudo do senhor Brigatti e senhor Eberlin vai depender de Elvis e Gé no Campeonato Brasileiro. Vladimir Ianni. Obrigado, Vladimir. Os times de Campinas que se preparem, pois ontem vimos uma prévia da Série C. Campo ruim, adversário ruim, mas jogos bem complicados. Sei não se sobem, viu? É o André do Cambuí. Ô CH, ontem você não colaborou com a Ponte, hein? Como você cobra uma falta daquela? É que o centroavante do Concorde chamava-se, ou chama, Carlos Henrique, né? E o Vladimir Catarino ficou me cutucando, né? Tirando sarrinho a transmissão e tudo. Tá fora de forma. O nosso CHzinho, não sei o quê. Tá bom, vai ter volta, viu, Catarino? Deixa estar, jacaré. Como diria a minha avó, Dona Ruth. A lagoa há de secar. Calma que tem retorno, tá? Não tem problema nenhum. Mas ele bateu forte a falta, cara. O uniforme dele tava apertadinho ontem, né? Os shorts e a camiseta. Mas ele jogou bem, cara. Com todo aquele peso, ele jogou bem. Bateu uma falta. Tudo bem que o Diogo colaborou absurdo, né? No rebote. Acabou, né? Dando de presente. Espalmou pro centro da área. Tá louco. Até o Diogo tava desconcentrado ontem. Parabéns, CH. Você cravou que a Ponte não era a favorita. Mais uma vez, não ficou em cima do muro. Obrigado, Esaú. Mas faz parte, né? Eu queria estar errado. Abraço e parabéns pelo programa. Jogar com 3 zagueiros contra o poderoso Concórdia ninguém merece. Quem será que está escalando esse time, hein, CH? Eu acho que é o Valentim, né? Só espero que seja o Valentim. Mas, de qualquer maneira, você tem alguma desconfiança, Tigrão, se tem alguém escalando além do Valentim o time da Ponte? Não é desconfiança. Eu tenho certeza que eles conversam sobre futebol, obrigado. Todos. Marco Eberlin. É assim o futebol hoje. Não tem mais treinador pra, sabe, Cilinho e os Trick, né? Muricy Ramalho. O Muricy, mas todo mundo conversa. Por exemplo, o Thiago Carpini foi pro São Paulo, ele não conversava com o Muricy? Simples assim, a gente sabe como é que funciona. Agora, esqueci de falar isso, né? No boletim da Ponte aí, já que você tá me acionando novamente. E o Darley? Hã? Bom, eu, antes do jogo começar, eu avisei. Mas peraí, boa sorte pra ele, moço, pô, lá da região norte, lutador. Diz que treina que nem um leão, é forte. Nada contra o jogador. Nada, mas não encaixou, né, gente? Não era jogo pro Darley, né? É jogo pra jogar com os dois moleque rápido lá na frente, né? Claro. O Everton Brito, né? O Jean Dias. Não, mas vamos jogar a bola nele. Pô, tá louco, você vê. É uma coisa absurda, né? Mas o Bruno entrou, o Bruno Lopes, tudo bem, deu uma canelada ou outra, errou um passe, mas o melhor lance da Ponte depois que tomou a virada foi a cabeçada dele na última bola do jogo. Tem razão. Com pouquinho tempo em campo. Então quem tá insistindo muito com o Darley, não sei quem é. E me nego a saber. Eu vou jogar tudo na conta do treinador. É ele que é o treinador. Meritocracia não é. Não é, pô. Não é. O cara tem dificuldade. Ele teve 3 oportunidades que ele tinha um companheiro a 3 metros, não. A 1,80 m dele. Ele falou, se eu passar a bola forte, vai bater no pé dele e vai perder. Se eu passar fraca, ele vai perder a bola para o adversário. Ele errou o passe. Ele deixou a bola no meio do caminho, entre ele e o adversário que chegou e roubou. Absurdo. Tecnicamente sofrível. Lutador, rompedor e outros horrores. Inclusive horrores. 11h51 em Campinas. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Se prepara, viu, Catarina? Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. O elenco bugrino ainda está nesta folga, né? Se representa no dia 5 de março, visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C.
e a diretoria segue de olho em reforços pontuais, né? Tá monitorando alguns jogadores aí para contratar visando a disputa do campeonato nacional. Um nome que está em pauta é o lateral esquerdo Léo Campos, jogador que foi destaque do Velo Clube na boa campanha da equipe de Rio Claro no Campeonato Paulista. É um dos nomes aí que estão em pauta. Também há o pensamento e a preocupação para a renovação contratual do João Marcelo. Atacante foi destaque na Copinha, também foi muito bem no Campeonato Paulista, tem contrato válido até janeiro, isso faz com que ele possa assinar um pré-contrato já no meio do ano. Por isso o Guarani quer segurar o jogador. O João Marcelo falou, concedeu entrevista, citou a importância da utilização de jogadores das categorias de base no time de cima. Eu acho que isso é muito importante em qualquer clube, ter atletas da base jogando. Eu acho que isso faz a diferença um pouco ali também. E para mim foi muito bom, para mim e para meus colegas também subir. Ter essa experiência nova, uns se adaptam mais rápido, outros demoram mais um pouco, mas é uma experiência muito boa. Palavras, portanto, do João Marcelo, jogador destaque aí nesse começo de temporada. O Guarani também está de olho na contratação do Albano, meio-campo da Inter de Limeira. Fez gol, inclusive, né? Contra a Ponte Preta na disputa do Campeonato Paulista. É um jogador que interessa ao Guarani, pode pintar como novidade para a Série C do Campeonato Brasileiro, CH. Tigrão, o Guarani está se mexendo no mercado. O prazo é até amanhã. Até amanhã. Depois não escreve mais para Não, aí tem um prazo estendido para os jogadores que já estão empregados no regional. No regional. Mas tem que correr. Complicado, isso daí não é nem janela, é janela com varanda e tudo, né? É verdade. Tem que correr, sim, tem que correr. O Guarani não tem meia, né? Não tem meia. Jogou o campeonato inteirinho paulista aí, tentando improvisar, né? 4 tentativas, né? Isaac, olha, uma coisa, Ogiva, tentou todo mundo, Anderson Leite, João Vitor, tentou todo mundo, não encaixou. Não encaixou. O time do Guarani tem um mérito, ele tem saúde física, um time vigoroso, jovem, mas precisa ter o cara aqui dentro do meio de campo, que é ali no setor da inteligência, que acelere na hora de acelerar e que cadencie na hora de cadenciar. É fácil? Não, Ricardinho já parou, né? Já parou. Roger. Alex já parou. Roger parou, Alex parou, né? De cá parou. Zenon parou. Então é uma pena que esses caras tenham parado. Eles deveriam ser eternos, né? Pita parou. Uma pena. Agora hoje, você vê os caras jogar bola hoje, parece que eles querem correr mais do que a bola. Parece que não é eles que chutam a bola é que os chuta. Eles maltratam a bola, né, Não, a bola tá chegando macia, pisa, pensa, toca, sai no vazio, recebe, né? Recebe de volta, limpa, longe da marcação, desloca. Qual seria a instrução de mestre Cilinho falando com o meia que tem que ter esse comportamento, Tigrão? Meu meia, a bola é feita de couro. O couro vem da vaca. A vaca come grama. Então rola ela na grama, meu meia. 11h55 em Campinas. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou.
chegou! Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando Copa do Brasil, porque ontem, jogando em Santa Catarina, a Ponte Preta perdeu de virada para o Concórdia pelo placar de 2-1 e está eliminada da competição. Quem passou foi o Operário de Ponta Grossa, que nos pênaltis venceu o Maitá, 3-1. O Remo goleou o Gasta, bem classificado, assim como o São José do Rio Grande do Sul, que eliminou o Oratório do Amapá. O União Araguanense eliminou o América de Natal. O Confiança venceu o Parnaíba do Piauí pelo placar de 5-0. E tivemos até aqui a maior goleada da Copa do Brasil, a vitória do Fluminense sobre o Águia de Marabá pelo placar de 8-0. Hoje, 7 da noite, tem Ceilândia e Curitiba. Às 7, na Paraíba, Souza e Red Bull Bragantino. Às 8, no Espírito Santo, Rio Branco e Novo Horizontino. Às 9, no Pacaembu, Portuguesa e Botafogo da Paraíba. 9h30, em Limeira, tem Inter de Limeira e Vila Nova. Ontem, pela pré-Libertadores, o Timão passou o sufoco, mas eliminou o Universidade Central da Venezuela pelo placar de 3-2. Pega agora na terceira fase, a última antes da fase de grupos, o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Nacional do Equador. Quem também passou foi o Boston River do Uruguai, 1-1 diante do Nublense do Chile. O Boston será o adversário do Bahia. Hoje, a definição dos últimos 2 classificados. 7 da noite no Paraguai, tem Cerro Porteño e Monagas da Venezuela, primeiro jogo 4-0 para o time paraguaio. E 9h30 da noite no Peru, tem Melgar e Tolima. No primeiro jogo, o time peruano venceu pelo placar de 1-0. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta-feira e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um Nossa Área para você. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.